dia! Vamos compartilhar um devocional? Vamos falar da palavra de Deus? Vamos nos alimentar? Às vezes nos limpa e alimenta ao mesmo tempo, né? Cafezinho, na xícara de uma aluna muito querida que vem vencendo aí, né? Trilhando um caminho muito bacana em busca da saúde mental. E ela me deu essa xícara aqui, ó. Toda vez que eu tomo café eu lembro dela. Vou falar nome, mas ela sabe quem ela é, ela assiste os meus stories. Seus medos são reais ou imaginários? Os meus medos são, na grande maioria, imaginários. Mas qual o problema disso, Catarina? Eu vou te explicar. No versículo de hoje do meu devocional, está lá em Lamentações 3:57. E ele diz assim: Tu se aproximaste no dia que te invoquei e disseste, não tenha medo. Se nós pararmos para analisar a vida dos heróis da fé, Gideão, Josafá, Davi, todos eles sentiram medo. Até mesmo no Novo Testamento a gente tem lá Hebreus dizendo que não pode ter medo de homens. Há vários tipos de medo. Medo do futuro, medo da morte. O salmista vem falar sobre medo da morte. Medo de todas as formas. Medo do que as pessoas acham sobre nós, né? Há todos os tipos de medo. Mas o que mais me chama a atenção aqui nesse processo é como o escritor de Lamentações define. Ele diz, te busquei, te invoquei, né? Ele estava aflito, foi de sincero coração, porque o Senhor se aproximou e Deus diz, não temos. O medo é uma emoção criada por Deus, a sua imensa sabedoria. Deus é maravilhoso, né, gente? Ele sempre tem sabedoria e inteligência além do nosso entendimento. O Senhor criou nossas emoções com uma estratégia mesmo de cuidados, ainda que nós vivemos assim num mundo caído. Quando você sente medo, o medo tem uma função de te levar para um combate, de levar para uma mudança de ação. Vou dar um exemplo para você entender. Chega no médico e diz, os resultados dos seus exames são os piores. Você precisa mudar o seu estilo de vida, senão você pode ficar mais doente ou até mesmo morrer. Ou seja, você precisa se alimentar melhor, praticar atividade física. O medo que é gerado no seu coração naquela hora do diagnóstico do médico faz com que você mude ou não. Mas se você realmente quer colher frutos, você precisa de uma mudança. E essa é a função do medo. A grande questão aqui é quando o medo é imaginário. E é um medo que não vai te dar bons frutos. Como, por exemplo, o fruto de uma mudança positiva. Quando você, por exemplo, vai lá nas redes sociais e fica olhando notícias ruins, ou fica entrando em debates políticos desnecessários, onde acontecem ofensas, né, debates odiosos. Acontece um processo na sua mente que chama neurofisiologia do medo. E como seria esse processo de nascimento do medo? Existe uma parte do seu cérebro que chama tálamo. É como se fosse uma central dos seus sentidos. Visão, audição. E de repente você se envolve, ou fica vendo muita discussão de política, embate, até mesmo você vê coisas como, por exemplo, desastres que acontecem, né? Você quer orar, quer ajudar. Só que a grande questão aqui é que você começa a olhar, quando você olha, há uma outra parte do seu cérebro chamado amígdala, que não é essa parte da garganta. A amígdala, ela é uma grande sinalizadora de potenciais problemas ou potenciais ameaças. Ela envia um comando direto para um órgão chamado hipotálamo. E o hipotálamo, adivinha o que ele faz? Produz hormônios. Ou não vai ser um hormônio que vai gerar situações interessantes para o seu corpo. É um hormônio do estresse. É um hormônio do alerta total. E sabe o que acontece quando o seu corpo se mantém em alerta demais? Você tem chance ou de paralisar e roubar o seu futuro, né? Ou esse estresse pode acarretar em doenças. Doenças do corpo e até mesmo doenças da mente. Por isso, quando o medo vier, ou quando você estimular demais a sua visão e sentir que o medo está batendo na sua porta, se questione se ele realmente é real ou imaginário. Porque Deus, na sua infinita misericórdia, sempre diz de forma incisiva, não tenha medo. Boa semana pra gente. Que nós possamos identificar os nossos inimigos. Muitas vezes o nosso inimigo é o medo. Boa semana. Fique com Deus. Fique na paz.